Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui no nosso encontro de abril, do nosso papo com o Manuel Filomeno de Miranda, com o Celso e com o Alexandre, que é o nosso papo por três, com três, né? E a gente está muito feliz, mais uma vez, com essa nossa oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Podemos estar estudando. Bom, vamos lá. Rodrigo entrou aqui, que parece... Bom, vamos lá. Vou fazer a prece inicial, então. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estudo. Pedimos que hoje nós tenhamos o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para poder aprender, para poder refletir e, principalmente, para absorver tudo aquilo que pudermos. Que possamos, Senhor, estar preparados para usar todo o conhecimento de hoje na nossa vida diária. Que Celso e Alexandre estejam abençoados hoje e protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos, então, da nossa parte, dar por iniciado o trabalho de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Celso, fique à vontade. Tá, deixa eu só formatar aqui. Ela, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, só um instantinho, por favor. Sejam pacientes. Muito paciente, fica tranquilo. É esse aqui que tem um negócio aqui de apresentar. Pronto. É aqui. Volta para cá agora. Todos estão vendo? Está começando, Celso. Agora sim. Tá. Sim, agora eu estou vendo sim. Nós paramos a nossa apresentação da vez passada, nosso estudo, nessa tela aqui, se não me engano, ou se é uma depois, não importa. Só relembrando, esse slide aqui fala de uma reunião mediúnica que eles tiveram, né, e que apareceu lá o manifestante, mas junto com outros espíritos que pareciam brotar do chão. Nós vamos falar disso, se não hoje, no capítulo 6. E o Filomeno ficou muito impressionado com isso, depois ele pede explicações ao Spinelli. Mas depois disso aqui, entra uma... o Alexandre chegou. Oba! Seja bem-vindo, meu irmão. Opa! Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Aí, eu estou explicando aqui, Alexandre, que nós paramos numa parte, no final de uma reunião mediúnica, em que se manifesta lá um espírito junto com outros, e aqui parte para essa parte aqui, que fala dos templários. Deixa eu ver se essa aqui não é antes. Aqui. Espíritos auxiliadores se encarregaram dos espectros atoleimados que gritavam e choravam dolorosamente, que é aquela final de reunião que eu falei. Realmente, esse mundo estranho e sublime da imortalidade reserva-nos fenômenos totalmente inesperados, que ele mesmo não entendia o que tinha acontecido. Depois ele vai pedir explicação. Desde a chegada à respeitável instituição, que notara a presença de muitos espíritos dedicados ao bem, que foram na Terra os inesquecíveis templários. Então, acho que é assim, importante, muito importante que nós falemos sobre os templários, nós reflitamos sobre a atuação desses espíritos, que até hoje se apresentam dessa forma,
porque eles têm um papel significativo na história das religiões e do embate entre religiões ocidentais e outras religiões. Então, ele fala aqui que o irmão Spinelli explicou que muitas das pessoas que fundam sociedades espíritas, especialmente no Brasil, eram da Igreja Católica do passado, quando também fundaram monastérios, conventos e instituições de auxílio cristão, mas se desapontaram em ver a transformação das suas iniciativas pelo egoísmo e ignorância das leis divinas e o apego a dogmas. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: surgiram várias ordens ao longo do tempo, depois da fundação da igreja lá, depois da situação lá com Constantino, desde o Edito de Milão, e ao longo do tempo essas ordens foram aparecendo, e nota-se, isso é o que eu queria discutir com vocês, nota-se que a cada surgimento de uma ordem dessas, parece haver uma tentativa de restabelecimento da verdadeira linha de pensamento cristão. Então, nós aqui falo dos templários, nós podemos lembrar dos franciscanos, dos beneditinos e de uma série das clarissas, de uma série de outras ordens, todas elas buscando restabelecer a pureza do cristianismo. E eu queria saber o que vocês acham disso, quer dizer, Alexandre. Sim, deixa eu fazer um comentário. Vocês estão me ouvindo? Claro. Bem? Sim, estamos sim. Beleza. Hoje, inclusive, nós tivemos um outro estudo falando sobre necessidade de encarnação, e uma das coisas que sempre surge, né, e curioso como é que as coisas vão se encaixando, né? Uma coisa que sempre surge é que no momento em que nós nos deparamos com com o que seria o planejamento anterior, e a gente percebe que alguns daqueles itens no planejamento a gente pisou na bola e deixou para lá, ou até tratou aquele item, mas de uma forma equivocada, vem aquilo que nós chamamos de um sentimento de culpa. Né? Porque, cara, como é que eu pude deixar isso para lá? Como é que eu perdi essa oportunidade? Como é que isso e aquilo? Então, muitas vezes, quando isso acontece, no planejamento reencarnatório, né, a gente fala assim, cara, eu quero uma nova oportunidade, porque eu pisei na bola. Eu fiz uma interpretação muito equivocada. Eu fiz a minha atitude foi, assim, apesar da boa intenção, a minha ação, a minha atitude não condizia com o que realmente com o ensinamento, com o verdadeiro ensinamento. Eu fiz uma interpretação errada. E eu preciso resgatar isso. Mesmo que... E aí que muitas vezes vem uma percepção errada de que a lei de Talião seria algo assim, mas não faz efeito. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de, se eu fiz mal ao Celso, eu preciso fazer algo no benefício dele, porque senão eu não vou me sentir restaurado, vamos dizer assim. Eu não vou sentir que essa culpa que se instala, né, vá se desfazer. Então, muitos esforços que de um tempo para cá vêm sendo executados, né, a gente fala assim, mas, poxa, o sujeito pisou na bola lá atrás, em adorar a Deus, né? Porque é uma forma de adoração, né? Em adorar a Deus, ele pisou na bola, ele está fazendo de novo, né? É isso mesmo? Claro,
porque ele precisa, né, nós, no nosso íntimo, nós precisamos fazer certo aquilo que a gente fez errado. Apesar de Jesus já ter deixado isso claro, e os Espíritos vêm para confirmar, que o mal feito a gente resgata com um bem feito. Não é o bem em função do mal feito. É um outro bem. É um outro bem. Eu vou fazer o bem, não importa. Eu estou fazendo bem. Agora eu entendi qual é o caminho a seguir. Então, das formas, né? Falar assim, pô, mas se os espíritos passaram lá atrás, como os templários, por exemplo, né? Passaram por uma situação e eles agora estão retornando, e falar em Brasil, muitos de nós, né? Agora estão retornando. Por que eles não se unem? Não seria mais fácil todo mundo unido? Né? Haver um planejamento para todo mundo estar numa única linha? Não, porque o determinismo de Deus é para um futuro de felicidade, de justiça, de aprimoramento, mas o como a gente chega lá é a percepção de cada um de nós. Então, por isso que há essa... Só queria fazer esse comentário, por isso que há essa pluralidade, né, dos caminhos sendo seguidos, apesar de termos sido espíritos que passamos por uma situação muito semelhante, estarmos aqui com objetivos muito semelhantes, mas ainda assim existe uma pluralidade muito grande na nossa, no nosso agir. É isso. É muito interessante isso, porque nós sabemos que existe essa tentativa de restabelecimento da verdade cristã, justamente por isso que eles falam aqui, né? E eles se desapontaram em via ter transformação das suas iniciativas pelo o egoísmo, ignorância das leis divinas e pela apego a dogmas. Mas o Alexandre introduziu uma questão interessante, que isso vem junto com questões pessoais de resgate em relação a erros cometidos, o que é também o caso desse povo aqui. Por quê? E aí vem uma outra discussão, deixa eu seguir aqui, para a gente deixar bem contextualizado o negócio. Por volta de 1119, um grupo de 6 cavaleiros reuniram-se para trabalhar a benefício de pessoas sofredoras. Essas pessoas, elas já viviam a tentativa de mostrar, olha, cristianismo é acolher, é amar, cuidar das pessoas. E não é riqueza e poder, embora isso seja aqui, no caso dos templários, uma grande incoerência, mas tanto é que eles, posteriormente, foi apresentado no Concílio de Troyes a Ordem dos Pobres, né? Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Então, essas pessoas já tentavam restabelecer essa verdade. Só que aqui a gente vai ver uma outra coisa também. Foram poderosos e despertaram inveja em alguns países. Eram temidos e passaram a ser perseguidos, como Filipe IV da França, que mandou prendê-los e queimá-los vivos em 1307. Depois a ordem ia ser extinta. Quer dizer, extingue-se a ordem, mas não se mata os espíritos, evidentemente, né? Por isso que eles retornam. E aqui, essa questão de eles se apresentarem como templários, não sei, diz respeito, provavelmente, a um... Pacto não é uma palavra correta, mas a uma ligação fraterna muito forte com os seus iguais, com seus companheiros de ideal, né? E que faz com que eles se apresentem dessa mesma forma.
A gente sabe perfeitamente bem que as pessoas destruam-se os corpos, mas os espíritos não podem ser destruídos. Então, junto com os espíritos, as ideias continuam. O Papa Clemente V resolveu dissolver a ordem acusando seus componentes de crimes que não existiram. Havia abusos, sim, mas muitos eram profundamente e sinceramente devotados à causa do Cristo e queriam libertar Jerusalém. Por que libertar Jerusalém? Emmanuel explica isso em A Caminho da Luz. Ele fala lá que ir a Jerusalém era uma coisa muito importante para os cristãos, porque rever aqueles caminhos, a Via Crucis, saber daqueles lugares onde o próprio Jesus esteve, quando esteve entre nós, Jerusalém, enfim, isso tinha uma importância muito grande. E o que acontecia com esses cristãos? Houve um momento em que eles passaram a ser expulsos e perseguidos pelos turcos otomanos, que tomaram conta daquele lugar. Eles fizeram um império, foram descendo e chegaram a Jerusalém, tomaram conta daquele lugar e expulsaram os tais dos infiéis, que eles chamam de infiéis, né? A reação a isso, por parte da igreja, do papado, foi muito de grande indignação, e isso é que a gente tem que entender. A reação qual era? O Alexandre está falando da lei de Talião. Até hoje, essa lei continua no coração e na mente das pessoas. Olha o que a gente está assistindo aí, né? Em Gaza. Isso aí, olha, o Irã acabou de atacar lá Israel. Olha o que o Israel disse, que daqui a pouco nós vamos dar a resposta. Então, o olho por olho, dente por dente, não foi embora, continua acontecendo. E isso é que perpetua essa ignorância, perpetua essa agressão, perpetua todas essas coisas. As pessoas dessa época, elas tinham um propósito sincero de fazer viver o cristianismo, mas elas, quando elas eram agredidas, elas respondiam, sim, na mesma moeda, porque era uma coisa da época. Embora Jesus tenha deixado muito claro, muito cristalino, que não se responde à agressão com mais agressão, ele deixou isso muito claro. As pessoas, outro dia, eu estava ouvindo uma pessoa falar porque Jesus morreu por nós. Mas sentia-se que ela falava isso como que recitando uma coisa que ela tinha aprendido. O que significa esse morreu por nós? Significa que, se ele não tivesse entregado o corpo dele lá, aquela vingança do Sinédrio e aos romanos, é como se ele estivesse capitulando da sua missão. Então, ele tinha que realmente, como legitimidade da sua missão, passar por todas aquelas coisas. Se ele não tivesse morrido, é por isso que se fala isso. Ele estaria sendo incoerente, segundo o que ele mesmo tinha ensinado a todos nós. Então, esse propósito de levar uma verdade às últimas consequências é o espírito do cristianismo. Mas não no sentido de represália, não no sentido de pagar com a mesma moeda, não. É no sentido de só pagar com o bem. Só pagar com o bem. Essa que é a grande lição de Jesus. Ô, Celso, sim, assim, o próprio fato, como você citou, dele
se entregar, eu acho que não foi nem tanto a questão dele se entregar, dele deixar que o levassem, né? Mas a grande lição é ele dizer o seguinte: cara, eu não vou fazer aquilo que eu tenho dito o tempo todo. Né? O que você falou, mas sendo colocado de uma outra. Eu não vou fazer aquilo que eu tenho dito o tempo todo que não se deve fazer. Não tem essa de. Mas nesse caso, não tem nesse caso. A conduta que, no caso dele, né, é como se ele dissesse: a conduta que eu ensino que deve ser, como você falou, levada às últimas consequências. Ou melhor, não serei diferente daquilo que eu digo que todos devem ser. Né? Aquela situação bem antes dele, né? Lá de Platão, né? Platão, nossa, eu sempre confundo. Sócrates? Sócrates, que morreu com cicuta? Sim. Eu sempre confundo, não tem jeito. Mas, enfim. Mas um era aluno do outro. Não, pois é, mas é a questão da morte, né? Ele fez tudo que podia fazer, tudo que estava ao alcance. E na hora que o colocaram, falou: não, você está condenado, e sendo condenado, você vai morrer por ingestão de cicuta. E aí fizeram de tudo, falaram: não, vamos libertá-lo, né? Vamos libertá-lo, porque ele não pode. E ele teve uma postura, né? Foi aquela postura de falar assim: não mesmo. Já disse que o certo é certo, o errado é errado. Não, e não é porque a minha vida está em risco que eu vou fazer o que é errado. Não, então vamos lutar para corrigir o erro, mas não errar para na desculpa de que quando desce faz o certo. Jesus faz exatamente a mesma coisa, né? Exatamente. Ele já começa a praticar ali esse grande exemplo, fala assim: ô Pedro, guarda essa espada aí, não, cara, não é assim não. Vai lá, cura, e depois na hora. Então, assim, esse exemplo, né, se nós realmente trouxéssemos para a nossa vida esse ensinamento, nenhum indivíduo cristão, pelo menos, né, não importando a sua designação, mas nenhum cristão agiria contra o ensinamento dele para defender o ensinamento dele. Sem dúvida. E além de tudo, isso, nessa postura de resistência, resistência pacífica, né? Como foram tantos, nessa postura está incluso justamente o fato, essa coerência, o fato de que não há possibilidade de ser diferente. Gandhi foi assim. Jan Hus, que iria ser depois Kardec, foi assim. Joana d'Arc foi assim. E esses cristãos todos que morreram no circo, Paulo foi assim, quando foi decapitado. Então, nenhum deles capitulou, quer dizer, nenhum deles... todos eles tinham certeza absoluta da vida futura. Certeza absoluta. Eles tinham a tal da fé no futuro que o Evangelho tanto nos ensina. Agora, esses templários, eles eram pessoas que não, ou eram cavaleiros que defendiam a igreja, ou eram religiosos que se militarizavam. Todos eles subiam e ouviam barulho. Todos eles muitas vezes usando a espada contra todas aquelas coisas. Quando aqueles turcos expulsaram todos os cristãos de Jerusalém, veio uma ordem do Papa
para reunir todo mundo para ir lá combatê-los. Então, é isso aqui que a gente tem que ver. Se o propósito era justamente restabelecer as verdades cristãs, por que desse tipo de reação, né? Então, a gente entende, o Alexandre lembrou bem, porque futuro, nós contamos com a misericórdia de Deus, os propósitos estão sempre de crescimento, de esquecimento do mal, de resgate. Então, nós temos sempre uma linha positiva ascensional. Sempre, nós temos que sempre perceber essa positividade nas atitudes de um cristão. Inclusive, e principalmente, aliás, com os próprios erros, né? Essa é uma das maiores lições do cristianismo. É olhar nos olhos de Jesus e dizer: eu errei, me ajude a me recuperar. Isso é uma das coisas mais salvadoras que existem. Nós vemos aí, nossa, a gente que trabalha com isso, vê esse monte de materialista que se encontram todos perdidos, porque eles acabam entrando naquele complexo de culpa, cujo motivo principal não é bem percebido, e eles entram numa espiral negativa que é difícil tirá-los daquilo ali. Por quê? Porque eles não têm fé no futuro. Eles não acreditam no perdão. Eles não perdoam a si mesmos. Então, esses templários, eles vêm vestidos assim, como que, aliás, muito bem lembrado pelo Alexandre, com essa indumentária eles querem dizer o seguinte: nós estamos aqui, dessa vez, como dantes, apresentados como anjos, para fazer o certo. E eles trabalham muito, eles são sempre vistos por aí, né? Aqui, renasceram muitas vezes tentando restaurar a fé, e hoje muitos deles são vistos à frente de respeitáveis instituições espíritas como sinceros trabalhadores da caridade. Por quê? Porque eles também reconhecem na doutrina espírita a corrente de restabelecimento daquelas ideias originais. Nós vemos isso nos franciscanos, nas clarissas, todas essas grandes ordens buscaram justamente isso. E, como esse livro mesmo informa, vem aí de novo o próprio Francisco para estar entre nós, para novamente reviver o reinado de amor. Ele é um enviado direto de Jesus, esse espírito de personalidades tão interessantes, que já foi várias vezes, está sempre no caminho, né? E segundo o que fala a literatura, se vocês me corrijam se acharem que eu estou errado, mas dizem que esse espírito foi o profeta Samuel, lá do tempo de Elias, foi João Evangelista, está como Francisco de Assis na espiritualidade e vem para tomar outra personalidade para nos ajudar. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Eis porque são vistos nos templários nessas instituições. Desde a retidade, permanecem ajudando os trabalhadores do bem. Da mesma forma, organizações beneficentes da humanidade continuam cooperando, especialmente agora, nesse grave momento da humanidade. Ninguém nega que esse momento é muito grave, né?
Não será através das atribulações e malversações morais das políticas, de notícias mentirosas e assustadoras, que a humanidade voltará ao seu ritmo equilibrado da existência. Então, não é disputa o que vai resolver. Isso já está bastante claro para todos nós, né? É união, é convergência, é aproveitar a identidade de propósitos para o bem, voltados para o bem. Esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e seus habitantes são sempre graves advertências que procedem de Deus em convite rigoroso de hábitos e de comportamentos. E aqui ele está falando da pandemia, né? Aqui estamos na linha de trabalho com os companheiros terrestres, porque o amor do nosso Pai nunca nos permite a solidão nem o abandono. Mas é necessário que haja uma correspondência de sintonia e de dever, sem os sonhos mirabolantes de milagres e de vitórias sem lutas. Cuidemos de estar atentos. Não adianta olhar para o céu e pedir milagres. O que importa é trabalho. E tem muito trabalho para ser feito. Tem muita coisa para a gente fazer. Muita coisa mesmo. Basta querer botar a mão na massa e vai. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu gostaria de saber se vocês querem fazer mais algum comentário sobre esse capítulo. Antes que alguém comente mais alguma coisa, só adicionar aqui. Quando eu estava lendo essa parte, né, eu lembrei muito essa questão da sintonia, né, sem que hajam sonhos, sem que se busque milagres e tudo mais. E aí eu lembrei, assim, dentro da nossa sociedade, na verdade, dentro da sociedade católica, principalmente, né, em todas as nações, mas onde há a questão do catolicismo, principalmente, não só o catolicismo, mas principalmente, a questão de você fazer uma promessa, né? Então, você faz uma promessa e a promessa é assim, se eu conseguir isso, eu mudo. É. Assim, não fazendo pouco do sentimento. Não, Aí assim, algumas pessoas realmente têm isso na sua vida, não é simplesmente algo que ouviu e cita, elas vivenciam isso, né? Mas a questão é que a gente... Por que eu estou citando isso? Porque ao ler essa parte, eu estava lembrando de algumas situações que aconteceram com o Chico Xavier, e ele deixou muito claro que o mal que acontece, e o mal aí vamos entender uma doença muito grave, dolorosa, né, com situações dolorosas e tudo mais, elas existem para o nosso aprendizado, elas existem porque há uma necessidade de aprendizado, como é que se diz? de resgate? Não, eu estou falando assim, de você... É aprendizado, mas é uma outra palavra, mas, enfim, você passa por aquela situação porque você precisa aprender, né? E no momento que você aprende, aquela situação ela perde meio que um pouco do sentido. Então, por que eu estou falando isso? São disciplinadoras, com toda certeza, né? Porque em alguns momentos, a gente sabe de pessoas que estavam perto de Chico e relatam isso, que às vezes as pessoas, assim, final da vida, eu quero conhecer Chico Xavier antes de morrer. E aí ia lá, ou quando já conhecia, mas queria vê-lo uma última vez, e fala assim, Chico, eu vim aqui para me despedir porque eu estou morrendo, e ele questionava daquele jeitinho amoroso dele, né? Meu filho, por que você está morrendo? E fala, olha para mim, os médicos falaram, eu estou muito mal, que não sei o quê, parará, parará, parará. E a posição dele era, é claro, eu não vou dizer que ele falava isso para todo mundo, mas assim, ele entendia para quem ele tinha que falar, né? Quando a pessoa chegava perto, ele já sabia, ele já tinha recebido o roteiro daquela pessoa, né? Ele conseguia ler a pessoa. E ele dizia, meu filho, você já perguntou a Deus
o que você precisa aprender. Quer dizer, procura entender o porquê da sua dificuldade, né? E é essa a questão, né? A gente precisa, enquanto seres que têm essa consciência espiritual, ou pelo menos esse conhecimento, um pouco que seja, né, que a doutrina espírita nos permite, a gente precisa entender essa questão do, poxa, se eu estou nessa situação, tem um motivo para isso. Ah, pode ser um resgate? Pode, muito provavelmente. Mas pode ser também uma missão? Por quê? Porque alguém que está ao meu lado precisa dessa experiência e eu me comprometi a vir para ajudar. Então, é necessário que a gente... E aí eu volto a lembrar da resposta dos espíritos, né? Deus é inteligência suprema. E o que isso quer dizer? Eu posso questionar se o meu entendimento está correto, se eu estou fazendo a melhor coisa, se eu escolhi, né, a roupa adequada para sair de casa, né? Eu posso questionar isso, né? Se o meu entendimento, se a minha interpretação da minha situação está correta. Mas no momento em que a gente fala, cara, eu acredito em Jesus, e eu acredito em Deus, e aceito, a gente não tem que reclamar, a gente não tem que se revoltar, a gente não tem que... E o grande exemplo, para mim, pelo menos, não tem como fugir disso, né? O grande exemplo é de Paulo, naquele momento em que, apesar de tudo que ele acreditava, tudo que ele vivia, tudo que ele defendia, tudo que ele pensava, era contrário à verdade que estava se descortinando na frente dele. Então, ao ler essas linhas, né, eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? A gente precisa olhar para o hoje e dizer, cara, o que eu posso fazer? Ah, eu errei. Tá, e daí? Errou. Todo mundo. Pô, mas assim, o que eu posso fazer? Pegar o exemplo de Paulo, né, e falar, mestre, o que queres que eu faça? Se eu entendo, cara, porque assim, eu sei que às vezes eu me torno até cansativo em bater em determinadas teclas, mas é por uma necessidade minha também, tá? Principalmente, mas a gente, cada vez mais, a gente tem que olhar para essas descrições, olhar para, como, por exemplo, a situação que esse livro nos traz, o conhecimento que ele nos traz, e a gente olhar para uma guerra como essa que está acontecendo agora, né, para essa guerra, e parar de maldizer aqueles que estão envolvidos. Né? Assim, poxa, o que Deus quer que eu aprenda com isso? Bom, ele quer que eu siga o exemplo. A nossa dificuldade está em vencer a barreira do ego. Mas quando a gente aceita essa verdade, que para nós é verdade, a gente fala isso o tempo todo, a gente debate isso o tempo todo, a gente até pensa, mas a gente vivencia isso o tempo todo. Eu digo por mim, não. Isso me incomoda muito, porque eu preciso vivenciar isso, né? As dificuldades, elas precisam ser apenas oportunidades de aprendizado. Nada além disso. Qualquer coisa diferente disso é contrário ao ensinamento de nosso mestre. Então, assim, a gente, ao invés de... E por que eu falei das promessas? Porque a gente tem esse hábito, né? Ah, se acontecer, eu vou lá. Cara, não tem essa. Eu vou lá, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque vai acontecer. Quando? Não sei. Não sei. Ah, mas eu estou fazendo há anos, há décadas, e nada muda.
Beleza, e quanto será que eu tenho para resgatar? Eu não sei, mas eu sei o que eu preciso fazer. E quanto mais eu fizer, mais fácil fica a execução do que eu sei que preciso fazer. E a gente sabe, né? E quando eu digo que a gente sabe, se eu tiver dúvida, eu tenho capacidade de questionar. E aí, JC, o que você quer que eu faça? Ou, Jesus, eu vou seguir esse caminho. É por esse caminho? Eu não preciso ser um médium ostensivo, né, para achar que vai aparecer uma voz. Não. Se eu me colocar em oração, cara, a doutrina vem nos trazer tudo isso. Se eu me colocar em oração, se eu fizer esse questionamento de forma sincera, a resposta surge. A resposta surge. Então, assim, houve época que isso era meramente filosófico, era só extrapolação das ideias. A gente já passou dessa época. A gente já passou dessa época. É isso. Bom, esse capítulo terminou. Então, eu gostaria de saber se vocês querem discutir alguma coisa ou a gente pode entrar direto no sexto. Pode, Simone? Então, deixa eu pegar aqui. Sim. Bom, esse é o capítulo 6º, aclarando acontecimento. Todo mundo vendo? Sim, Celso. Sim. Então, quando não se tem ideia de como transcorre a existência física, muito difícil faz-se a libertação dos vínculos que unem o espírito à matéria, havendo a ruptura brusca que não impede a continuação dos fenômenos de decomposição serem percebidos e sentidos muito tempo depois da morte do corpo. Por isso, morrer não significa desencarnar imediatamente, o que se dá com mais vagar, a semelhança do que ocorre por ocasião da reencarnação, cujo processo é lento e progressivo. Então, quer dizer, essa citação aqui, a gente vai ver mais adiante, é muito importante, porque nós fazemos umas ideias preconcebidas a respeito do momento da desencarnação, e não é tão difícil quanto reencarnar, né? É um processo que não é de repente. Quer dizer, de repente quer dizer não quer dizer bruscamente. Bruscamente, as pessoas podem terminar o vínculo com o corpo de forma até violenta, mas o processo de desencarnação assim, não é simples, e a gente vai ver isso depois. Aclarando acontecimentos. Deveríamos visitar um hospital público que se preparara para receber pacientes vitimados pelo novo coronavírus. Maiores cuidados concentrados nas UTIs e os aparelhos respiratórios. Dolorosa expectativa no ambiente por parte de todos relativa ao receio de generalizar a contaminação. Isso é o início da pandemia, né? Movimentação expressiva, tanto de encarnados como de desencarnados. Familiares acorriam do mundo espiritual aflitos por notícias aguardando resultados de exames.
Concomitantemente, espíritos sofredores buscavam inquietos as pessoas amadas sem conhecimento real do seu estado. Como toda situação crítica numa pandemia, o retrato dessa situação com a espiritualidade é algo que sempre merece assim, grande consideração da nossa parte, né? Porque ocorre muita coisa, como a gente vai ver, muita coisa. Nós já entendemos que uma pandemia está lá na lei de destruição. É um fenômeno que ocorre por necessidade de levar aquele contingente de espíritos já para o outro lado. Por isso é que nós reagimos de forma diferente ao estado pandêmico, né? Quer dizer, cada um teve gente que teve e não sentiu nada, teve outro que teve, quase morreu, mas não morreu, teve outro que, como Simone, é brincadeira, porque a Simone fez 15 vacinas, né, Simone? Aí não tinha como pegar você de jeito nenhum. Não, eu sou a louca da vacina. Não, então, cada um reagiu da maneira correspondente. O que isso aqui mostra para nós é o seguinte, que nós, sempre que nós desequilibramos o ambiente em que nós vivemos com os nossos erros, nós ficamos vulneráveis às situações de reequilíbrio. Quando elas vão ocorrer, só Deus sabe. Né? Muitos de nós têm coisas a serem resgatadas de muitos e muitos séculos atrás, mas essas coisas são todas oportunas. Então, nós compreendemos que esses espíritos que estão entre nós e o Criador, eles fazem um trabalho muito claro no sentido de organizar esse resgate. Nós não temos a menor dúvida disso. Ninguém sabe, né? Por isso é que a gente, como Alexandre falou, nós não temos que nos perturbar com isso. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Mas se a gente puder lutar, claro, se nós pudermos, nós temos o dever de preservar a nossa vida, sem dúvida alguma. Mas, caso isso não seja possível, entreguemos-nos a Deus. Saibamos confiar nele, porque a gente vive há 2000 anos que a gente está dizendo na oração, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas na hora que a vontade dele se faz, a gente não quer saber, não quer aceitar. Então, isso não é só com relação a cada um. Quando a gente olha para essas situações que serão descritas, nós temos que olhar para essas situações, sem dúvida alguma, cristamente, com amor e cuidado e pesar para essas pessoas, mas compreendendo que aconteceu o que tinha que acontecer. Tem jeito. Aconteceu o que tinha que acontecer. Havia também a presença de espíritos, faltou um S ali, vampirizadores do além em processos de lamentáveis obsessões. Porque eles aproveitam, né? Celso, Oi. Desculpe te interromper, não, mas o que é isso? Deixa eu dar um passo Você não atrás. Interrompe, como eu te interrompi agora. Não, deixa eu dar um passo atrás, só para reforçar o que você estava falando, né, com relação aos flagelos destruidores. Então, lá no Livro dos Espíritos, questão
737, aliás, né, que é com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. Então, assim, Kardec, inspirado ali, e lógico, baseado na sequência de conhecimento que a espiritualidade, que os espíritos traziam, ele já entendia o seguinte, cara, o que acontece, como você falou, acontece por, não é pela determinação, vai haver aquela destruição ali. Não, não é isso. Acontece pela permissão de Deus, em função, é claro, há um planejamento, mas a questão da guerra de um matar o outro, isso, aquilo, é resultado do nosso egoísmo, resultado dos nossos monstrinhos interiores, né? Mas ele pergunta o seguinte, isso aí, beleza, mas por que Deus permite assim, né? Por que esses flagelos generalizados, tudo isso que você está falando aí? E aí, no início, ele fala, para fazê-la com que fim Deus permite à humanidade, né? Para fazê-la progredir mais depressa. Então, a questão eu fico imaginando, né, um pai, uma mãe que vê o seu filho, fala assim, cara, ele tá com o dente doendo ali, tá doendo, tô fazendo curativo, tá doendo, tô fazendo curativo, tá doendo, tá doendo. Peraí, senta aqui, tum, vamos tirar logo isso, vai doer, aquela, claro, eu tô trazendo quase que para um tamanho microscópico quando a gente compara com a humanidade, mas a questão cara, você está passando por tudo isso, está complicado, então, peraí, deixa eu criar uma situação, ou deixa eu permitir, né, eu vou permitir, deixa eu criar, parece que Deus está sentado manipulando ali, não é isso, né? Mas por que Deus permite isso? Por que as leis de Deus, né, a vontade dele, o planejamento universal, né, dos cristos que nós temos aí, não só nos planetas, mas tudo mais, por que isso é permitido? Porque entende-se que não dá para uma criança, né, e nós somos crianças frente a Jesus, por exemplo, não dá para aquele que é responsável deixar que essa criança fique sofrendo, se arrastando. Não, peraí, vamos resolver. Permitir uma situação que ela se sacude e fala, cara, não. E a gente, quando a gente volta para a situação da Covid, né, a gente viu justamente o Oriente Médio, que hoje está esse barril de pólvora, de certa forma sempre foi, mas assim, que hoje está ali essa pólvora, né, estourando e tudo mais, a gente viu num determinado momento em que inimigos jurados se deram as mãos. Né? E aquilo que estava se falando lá no início, pô, não aprendeu ainda. Cara. E aí eu volto lá para Chico Xavier. Já perguntou o que você precisa aprender? Precisa aprender isso, precisa se dar bem com aquele que você não gosta. E está tudo bem. Mas ele faz. Cara, ok. Com certeza ele também não gosta de você e está tudo bem. Então, assim, essas situações, elas acontecem para isso e estão de acordo com está descrito nas leis morais. Né? É necessário e é permitido porque nós precisamos, de vez em quando, de um pé nas costas, falar assim, vai, porque onde você está parado não dá. Só está te fazendo mais mal, mais mal, mais mal. Então, assim, a gente precisa, de vez em quando, dessas situações, né? E a gente precisa lembrar, né? Quem somos? Somos imortais. Né? Onde estamos? Estamos numa escola-hospital, ou no hospital-escola, enfim. Né? E quem nós somos? Estamos na equipe médica? Não, a gente está no leito, sendo tratado. Então não tem essa de não deu vontade de um churrasquinho, não, meu filho. Está no leito aí sendo tratado, não tem essa de churrasquinho, não. Vai comer o que for determinado por quem está te tratando. E no nosso caso,
Jesus e toda a sua equipe, né? E a gente tem que usar o que tem na frente da melhor forma. Enfim, é isso. É isso. Então, aqui, havia também os espíritos vampirizadores, né? O irmão Spinelli informou que aquele seria o laboratório para as nossas experiências. Convite à oração na sala do diretor para a produção de vibrações de bem-estar que pudessem produzir. Então, eles estão num hospital que vai servir de laboratório para as experiências dele, no sentido de que vários grupos de espíritos que servem em outros locais também vão àquele hospital para se beneficiar das conclusões e orientações que esse grupo aprendia, desenvolvia, porque tudo isso era assim muito organizado. Alexandre falou dos flagelos na lei de destruição. O flagelo tem que ocorrer, mas todo o trabalho para compensar os problemas que advêm dos flagelos são um enorme e extraordinário campo de trabalho. Assim é que nós entendemos que, por exemplo, as doenças existem, doenças que antes eram incuráveis passam a ser curáveis. Por quê? Porque essas doenças também trouxeram a oportunidade de os cientistas que lidam com a saúde desenvolverem novas estratégias para a cura das pessoas. E assim tudo se encaixa, tudo se enquadra na lei que nos mostra o seguinte: aqui nós estamos para resgatar, como o senhor disse, como escola também, né? Para aprender, para nos tratarmos. Mas nós precisamos atentar para o grande campo de trabalho que é a vida de um encarnado. Onde procurar trabalho vai achar. Se nós não buscarmos trabalho, certamente, inapelavelmente, quando nós sairmos daqui, nós vamos nos arrepender de não ter bem aproveitado esse tempo. Sem querer, vamos dizer assim, mudar muito o que nós estamos fazendo, essa situação lembra, há alguns anos atrás, uma leitura que eu fiz sobre as estratégias do Ministério da Educação e alguém propondo que os períodos das crianças fossem integrais. E na mesma hora que eu li isso, eu me lembrei disso tudo que a gente está falando aqui, da necessidade de trabalho, pelo seguinte, porque essas crianças, enquanto elas estão na escola, elas estão diminuindo a possibilidade de risco de se expor a um ambiente que as vai corromper, e principalmente nas comunidades de menos recursos. Então, isso é uma chance extraordinária de melhorar a situação. Da mesma maneira, correspondentemente, nós, conscientemente, precisamos aproveitar o nosso tempo para arrumar trabalho. Nós não temos que ser workaholics espirituais, não. Nós temos que aproveitar o tempo que a gente tem de uma maneira sensata, porque isso também é uma maneira da gente organizar o nosso tempo, também é importante. Os espíritos nos dão exemplo disso, como está aqui. Eles vão a um lugar,
aquilo serve de laboratório, eles extraem daquela experiência ali lições que vão ser aproveitadas em outro lugar. Eles vão à sala do diretor fazer uma reunião. Por que a sala do diretor? O diretor físico talvez não tenha nada com aquilo ali, mas o dirigente espiritual está ali naquela sala fazendo aquela reunião. Terminada a prece, seguiram um auxiliar de enfermagem que portava informações laboratoriais a serem entregues ao diretor. Dos 13 exames, 8 eram positivos para a Covid-19. Procedeu-se o necessário isolamento dos infectados. Então, tudo, no hospital, tudo ocorre assim. A pessoa sai do laboratório com aquele resultado de exame, ela já está sendo seguida por um amigo espiritual que vai acompanhá-la ali para saber do resultado daquele exame, para se antecipar naquilo que precisa ser feito. É do próprio Manuel Filomeno de Miranda, o livro Painéis da Obsessão, não sei se vocês leram, um livro extraordinário, que ele fala ali de um encarnado que estava com tuberculose, sendo tratado, precisava tirar um pulmão, e ele, o médico do plano físico, tinha que fazer uma operação complicadíssima. Mas se ele não fizesse, o paciente ia morrer. E quando ele começou a fazer a operação, eis que quem estava fazendo a operação era o médico espiritual, através dele. E Alexandre sabe disso, que Paulo César Frutuoso não se cansa de dizer que todo médico tem ali a companhia espiritual, né, para esse tratamento. Então, se nós estamos estudando uma relação de trabalho entre encarnados e desencarnados no ramo da saúde, mas isso acontece em tudo quanto é canto, né? Então, nós temos que estar atentos a essa possibilidade de interagir com a espiritualidade para fazer bem a nossa parte, né? A partir das notícias a que se assistia, o que se assistia era a reação própria de cada um, observando-se conduta de desespero e de fé. Nós vivemos isso tudo, né? Essas pessoas que estão no início da pandemia, no pico das ocorrências, eles não tinham tempo para descansar e morriam de medo de se infectar, e foi um período difícil mesmo. Ouvia-se também muita revolta sobre a conduta incompetente das autoridades de saúde, que, mesmo sabendo da ameaça, não impediram grandes aglomerações como a do Carnaval, facilitando a disseminação do vírus. Alastrava-se o flagelo depurador em todo o mundo, e no Brasil, muitos reagiam pela cultura de leviandade e desrespeito à vida. Constatava-se muita ignorância e descaso quanto à gravidade da situação. A gente também cansou de ver isso, né? Às vezes as pessoas simplesmente diziam: eu não tenho paciência para usar máscara, não. Como quem diz assim: eu não preciso disso. Mas não é para ela, é para os outros, porque ela ficava passiva de infectar o próximo, né? Discussões politiqueiras de baixo nível esqueciam o valor da vida humana para cuidar de interesses mesquinhos e venais. Também vemos muito isso. Grupos médicos sérios discutiam sobre a melhor estratégia a adotar, enquanto outros apoiavam experiências medicamentosas de outros países. Paralelamente, laboratórios do mundo superavam limites na pesquisa da vacina salvadora. O que foi também uma outra coisa extraordinária, como avançou a tecnologia de vacina por causa da Covid. Agora, o que me impressiona um pouco é que só eu e Alexandre estamos falando. Eu não sei se está uma pandemia de mudez nesse povo. Hoje está todo mundo reflexivo.
Refletindo. Hoje está todo mundo refletindo. Estamos aqui. Tá certo. Aqui, vamos ver aqui. Passamos as horas da manhã atendendo a irmãos contaminados, visando o equilíbrio imunológico e inspirando disposições íntimas positivas por meio da prece. Olha, essa é outra coisa da qual nós não podemos nos cansar de falar, né? Não é só do poder da prece, poder. Na realidade, é da oportunidade que a prece proporciona de interação com a espiritualidade. Muitas vezes, nós vemos que a espiritualidade nos aconselha a orar. Por que ela faz isso? Para facilitar esse intercâmbio, essa influência, essa inspiração. E então nós não temos que... O que nós temos que entender é que nós temos consciência dessas coisas. Eu diria que nós temos um pouco mais de responsabilidade nesse sentido, porque nós sabemos disso. Nós falamos sobre essas coisas todos os dias. Então, não é o outro pensa assim, não, é a consciência que nós, como espíritas, temos do nosso papel. Ninguém é melhor do que ninguém, sem dúvida alguma. Quando nós pensamos na nossa posição de espírito, nós devemos pensar na responsabilidade que nós temos de disseminar esse ambiente de influências benéficas que tanto ajudam a vida das pessoas, né? Às vezes, nós não sabemos, mas nós estamos sendo influenciados por alguém, servindo de elo a essa corrente do bem. Mas é claro que, para isso, nós temos que estar com o pensamento bem conectado. Alguém levantou a mão aqui. Por favor, Simone. Eu acho a coisa só que eu me lembro que você vê que nesse capítulo, né, em 2 momentos, a gente vê os espíritos trabalhando através da prece. A primeira coisa que eles fazem aí na sala do diretor, prece. Depois eles vão atender as pessoas e tal, e vão fazendo prece para que se melhore, né, aquela disposição íntima e tal. E aí eu lembrei que uma vez a gente estava num trabalho, e o mentor da casa estava presente, e a gente tinha um caso bastante sério e tal, e aí se perguntou para ele assim, o que a gente pode fazer para ajudar? E ele disse, prece. Aí uma determinada pessoa falou, tá bom, mas só prece. Aí ele falou, sim, a prece, aí dissertou lá sobre a importância da prece. Eu acho que a gente ainda não consegue entender essa importância. A gente não consegue se entregar a essa importância, né? E a prece faz toda a diferença. Faz a diferença para o nosso íntimo, faz a diferença na conexão, no campo de ação que a gente coloca entre a gente e aquele para quem a gente está endereçando. Mas eu acho que ainda, por mais que se fale, ainda não se absorveu isso muito. Né? Essa importância da prece. Só nesse capítulo a gente viu que tudo ali, o trabalho foi prece. Né? Então, eu acho que é importante, eu lembrei desse dia, né, que ele falou, quando a gente falou assim, só prece, não tem mais nada para fazer, aí ele falou lá um bom tempo, lá explicando, então, assim, isso me fez lembrar. Olha, foi muito interessante. Como se a prece fosse só. Né? Exatamente, exatamente. Como se não fosse muito, né? Isso é muito interessante isso, Simone, pelo seguinte, porque às vezes nós não nos detemos em nós mesmos, da parte de cada um de nós, estudarmos os mecanismos da prece. Nós temos uma herança muito grande do nosso passado
de preces automáticas, de preces da boca para fora, de preces de reproduzir o que está escrito, de preces de repetir o que foi decorado. Por isso é que no Evangelho se fala lá da necessidade de se fazer. Ninguém está tirando aqui o valor de preces prontas, sobretudo do Pai Nosso, mas a necessidade de pensar naquilo que a gente está falando, porque a prece nos eleva o estado interno a uma situação propícia a essa ligação. Sabemos que todos sabemos disso, mas mal nenhum faz pensar nisso, pensar claramente na qualidade da prece. Nesse livro, Painéis da Obsessão, eu me lembrei também que eles visitam um centro e existe lá um serviço de passes. E ia se iniciar o serviço de passe. Olha que nós estamos falando de um centro espírita. O serviço de passe num centro espírita. Inicia-se lá o serviço e o Filomeno comenta, tentando ouvir aquele que fazia a prece, ele fez o seguinte comentário: a prece dele nem se exteriorizou. Olha só que interessante isso. Nem se exteriorizou. Então, mesmo espíritas, as pessoas podem estar condicionadas a fazer um tipo de prece que pode não ser de palavras articuladas, mas o pensamento pode não sair daquilo, não se projeta, não se exterioriza. Então, isso muito bem lembrado, mas a gente tem que pensar muito na qualidade da prece. Todos esses serviços da Casa Espírita, nós começamos e terminamos com uma prece. É por algum motivo. Né? Motivo muito justo. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Sim, eu lembro, quando a gente fala de... Você falou a questão de nem se exteriorizou a prece, é porque a gente acha que fazer prece como se fosse um comando, né? Falar, ó, preciso fazer a prece. Só que você faz a prece, e o problema de fazer a prece, uma prece conhecida, como, por exemplo, o Pai Nosso, que é belíssimo, é que você pode estar falando a prece, mas o teu pensamento pode estar em outro lugar. Pode. Tá? E aí você não presta atenção. Né? O Pai Nosso, por exemplo, ele traz um compromisso seu para com Deus quando você pede o perdão. Porque você diz, né, para Deus, assim, Pai, ó, só me perdoa, eu não quero mais. Né? Você assume esse compromisso. Só me perdoa o que eu consigo perdoar, não quero nada além disso. Não me dá mais do que isso. E quando a gente só fala, isso passa. Isso passa. Né? E não é assim. Então, eu lembro que... E às vezes a gente decora, porque eu acho bonito, não sei o que e tal. Por exemplo, prece de Cáritas. Nossa, é belíssima. Porque ela é grande, né? É grande. Tem algumas pessoas que saem de cabeça. Eu admiro muito. Falei, nossa, assim, eu sou um admirador dessas pessoas. Mas eu lembro que certa vez, dentro de sala, um grupo de estudo lá no Frei, e a gente sempre fala assim, ó, quem é que vai fazer a oração? E aí todo mundo achou, né? Tipo, né? Não, já estou em transe, já estou volitando. Assim, né? Todo mundo fechou.
E aí uma irmãzinha falou assim, eu... E a gente falou assim, gente, pode ser uma prece conhecida, você pode ler, se tiver aí no papel, pode ler, traga... E aí a pessoa fala assim, eu posso fazer a prece de Cáritas? Eu falei assim, vai pegar o papel e vai ler. Pode, claro, é uma prece belíssima. A gente nem terminou de dizer, poxa, é uma prece belíssima, e ela já começou. E não respirava. Ia falando, 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 falando. Gente, eu nem consegui me concentrar. Quer dizer, vamos fechar os olhos, respirar com calma, acompanhar. Não, quando ela falou, eu posso fazer, eu disse, sim, pode, é belíssimo. Terminou. Aí ela abriu o olho, fala assim... Me desincumbi bem da missão. Né? Sorriu. Aí eu falei assim, cara, essa prece é belíssima. Você pode fazer de novo? Aí ela, posso? Falei, mas devagar, pensando em cada palavra, que a gente possa refletir sobre cada expressão. Aí ela, mas aí eu me perco. Não sabe fazer de outro Não, tudo bem, já entendi. Então não tem problema, tá ótimo assim, tá ótimo assim. Da próxima vez você traz escrito para a gente fazer bem devagar e pensar a respeito. Tá, eu faço. E passou, né? Mas a questão é o quanto a prece de Cáritas, ela falou, eu preciso fazer rápido, falar rápido, né? Porque senão me perco. Tudo bem, entendi. Legal. A questão é, ao falar rápido, você não raciocina, você não... Sem dúvida. Foi que acho que foi o Matheus falou aí, o automatismo, né? Fazer pressa com pressa. E às vezes até enrola a língua, pressa com pressa, pressa com pressa. É quase isso. Então, assim, tanto que, por exemplo, a gente fala muito para as pessoas quando elas querem falar assim, poxa, mas como é que eu vou fazer uma oração? Por exemplo, estou no restaurante, saí do trabalho, fui para o restaurante, um monte de gente. Falei, gente, pensa na comida, eleva o pensamento e diz, pai, obrigado. Acabou. A questão é, a gente precisa vivenciar, a gente precisa refletir sobre o que nós pensamos e vivenciar cada palavra, cada ato, que não é simplesmente assim como o Matheus falou, que às vezes a gente fala no automático, às vezes a gente faz no automático. Tá? Então a gente precisa vivenciar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, e sempre se questionar. Santo Agostinho, isso é maravilhoso, né? Uma das melhores dicas quando Santo Agostinho fala que quando estava encarnado, ao final do dia, ele fazia uma avaliação de tudo aquilo que se fazia, que ele tinha feito, o que ele não tinha feito, o que ele tinha falado, o que ele não tinha falado, e ele pontuava quais eram as primeiras ações do dia seguinte, que era justamente para poder revisitar aquelas situações do dia anterior, para que nada se acumulasse para depois. Né? E às vezes a gente não quer fazer isso. Por quê? Porque o que ele fazia? Acordava às 5 horas para iniciar o dia. Então, o que ele fazia? Não acordava às 5, acordava às 4h30. Por quê? Porque, além do dia seguinte, ele precisava revisitar, né, aqueles pontos que ele tinha anotado lá. Então, acordava antes, para poder corrigir, vamos assim dizer, né, aquelas situações do dia anterior, na avaliação dele, e poder dar continuidade no outro dia. E a gente não quer, é a questão da grama mais verde, né? Eu prefiro dizer que o vizinho está aprontando alguma coisa, porque não é possível ter aquela grama tão verde assim, ao invés de perguntar a ele, porque eu não quero que ele me diga, cara, eu acordo 1 hora antes todos os dias para cuidar do meu gramado. Eu não quero ter esse trabalho. Né? Então, é essa a questão. A gente não pode fazer no imediatismo,
a gente não pode fazer simplesmente por fazer, a gente tem que vivenciar cada escolha nossa. E aí sim, todas as dores, elas deixarão de existir. Por quê? Porque não serão mais motivo de resgate. Nós teremos oportunidades mais suaves. Deixa eu ver. Simone, olha só, essa parte aqui agora vai entrar numa parte que é importante a gente discutir, então eu proponho que nós paremos por aqui. Melhor. Até porque a gente passou um pouquinho, mas não tem importância. Então, esse aqui fica sendo o slide a partir do qual nós vamos continuar. Tá? Tá ótimo, não? Então, ótimo. tá. Deixa eu parar aqui a apresentação. Pronto. Bom, gente, vamos fechar os olhos, então. Graças a Deus, a gente pôde ter esse encontro de hoje. Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de refletir sobre tantas coisas. Pedimos, então, Senhor, que nos acompanhe, que sempre nos abra a mente, nos abra o coração, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que sabemos ser certo. Estejamos sempre na nossa caminhada conectados com a espiritualidade de luz. Passamos da prece a nossa rotina diária. Permitamos essa conexão com a espiritualidade para que a gente possa sentir as inspirações, sentir a proteção e sentir a bênção que nos acompanham a cada dia. Agradecendo ao Alexandre e ao Celso pelo dia de hoje, agradecendo a espiritualidade que nos acompanha e também a espiritualidade da casa, ao nosso Senhor Jesus Cristo, damos por encerrado o trabalho de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Simone, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Cristina. Até o próximo. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Povo todo. Bom mês para todos. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Para nós todos.